Vejam só quem veio hoje, à luz do dia. Não imaginei que você tivesse essa coragem. Mas tudo bem. Pela manhã é mais fácil para me ver. Eu só espero que minhas últimas histórias não tenham te causado medo. Eu causo isso nas pessoas. Medo. Bom, se você veio à luz do dia, provavelmente está procurando alguma coisa menos assustadora. Eu não vou esperar até anoitecer para lhe contar uma história. Mas, se é a história que você quer, é a história que você terá. Mas antes, eu preciso achar uma coisinha. Se você puder me ajudar a procurar, garanto que você também vai se interessar bastante. Mas se eu não achar, convido você a me seguir. Enquanto, claro, vou lhe contando uma fascinante história. Alguns anos atrás, eu conheci dois irmãos. Não vou dizer o nome deles agora, mas eles eram ótimos contadores de histórias. Muito bons. Claro que eu já ouvi melhores no meu planeta, por exemplo, mas eles, com certeza, eles eram muito fascinantes. Eles me contaram uma história, como que era mesmo o nome daquela história? Lembrei. Aqui vocês chamariam ela de João e o Pé de Feijão. É a história de um garoto que morava com a sua mãe. O garoto e a mãe, eles eram muito pobres. Eles não tinham dinheiro para mais nada. A renda que eles tinham vinha de sua única vaca. O leite que ela tinha, eles vendiam na cidade, de tempos em tempos, para que eles conseguissem dinheiro. Mas um certo dia, inesperadamente, essa vaca parou de dar leite. E pouco a pouco, João e sua mãe começaram a ficar sem recursos, sem ter o que vender. Mas eles começaram a passar fome e precisavam de alguma coisa para vender, para comprar, para ter dinheiro para viverem. Senão eles morreriam. Desesperadamente, a mãe de João então tomou uma atitude desesperada. Ela resolveu vender a pobre vaca. Ela ficou pensando muito. Pensando. Será que é o correto a se fazer? Vender a minha pobre vaquinha? Ela ficou com medo, na verdade, mas foi por João. Será que João conseguiria negociar lá na cidade? Porque a mãe não poderia ir lá na cidade vender, porque ela já estava velha, já estava cansada e a viagem seria longa. Por fim, ela decidiu levar a vaca. Quer dizer, ela decidiu que João levaria a vaca para vender. Deu instruções a ele de como deveria vender, por quanto deveria vender. Não que seria uma coisa fácil para João fazer, mas ela precisava confiar nele. João então foi vender a pobre vaca. No meio do caminho, enquanto João estava indo lá vender a vaca, João encontrou um ambulante, um homem com um carrinho que estava vendendo outras quinquilharias pelo caminho. Em meio a todas essas quinquilharias, esse ambulante chega em João e pergunta para onde ele estava indo, o que ele estava indo fazer com aquela vaca. João então fala que estava indo vender a vaca para conseguir dinheiro, porque sua família estava morrendo, estava precisando de dinheiro. O ambulante olhou para João e percebeu que aquela vaca era muito bonita e se interessou por aquela vaca. Em troca,
o ambulante deu para João alguns carocinhos de feijão. 5, na verdade. Ele disse para João que aqueles feijões eram mágicos. João, ao ver a beleza daqueles feijões, cada um com uma cor diferente, com formatos diferentes, João se interessou muito por aqueles feijões. E na mesma hora trocou. Não que tenha sido a atitude mais sábia de João, mas ele fez isso. Quando ele voltou para casa, todo feliz, alegre de si, por ter conseguido uma coisa mágica, alguma coisa que possivelmente mudaria a história de sua família, e mostrou para sua mãe e disse: mãe, olha o que eu consegui, são feijões mágicos. Quando a mãe de João viu aqueles 5 carocinhos de feijão, ela se encheu de ira, se encheu de raiva, pegou aqueles feijões, olhou para ele e disse: como você pode trocar a nossa vaca? Como você pode trocar o nosso ganha-pão, o nosso dinheiro por carocinhos de feijões mágicos? Isso não existe. Com fúria, ela vai até a janela, abre e joga os feijões lá fora e termina. São para isso que servem feijões mágicos, para serem jogados. Não existe mais. João ficou muito triste e, como castigo, sua mãe o mandou dormir naquela noite sem janta. Com muita fome, então dormiu com tristeza. Mas na manhã seguinte, quando acordou, ele percebeu que tinha alguma coisa diferente no quintal. Ao olhar pela janela, ele viu que havia um enorme pé de feijão que subia até o céu. Na verdade, nem se via o fim, nem se via o topo de tão alto que aquele feijão subia, que aquele pé de feijão subia. João, então, curioso, resolveu escalar aquele pé de feijão e foi subindo, subindo. Passou várias camadas de nuvens macias e fofinhas, sem enxergar nada. Quando olhava para baixo, ele sentia uma vertigem, parecia que fosse cair, e se ele caísse, garanto que a queda não seria legal. Mas então, quando ele chega lá no topo do pé de feijão, ele se depara com um enorme terreno, como se fosse uma cidade vazia, uma cidade deserta, sem nada, sem ninguém. João então começa a andar, a vagar por ali, até que mais adiante, depois de algumas horas andando, ele encontra um enorme castelo. E à porta daquele castelo estava uma mulher alta, uma mulher bonita, uma mulher que estava sentada ali sozinha. Aquela mulher começa a olhar para João e pergunta: o que é que você faz aqui, ó jovem criança? Não sabe se esse lugar é um lugar perigoso? Neste castelo mora um gigante que devora gente. João, que já estava cansado e com fome, ele então pede para aquela mulher que ela o deixasse ficar ali só aquela noite, que na manhã seguinte ele iria embora. E também João lhe pede um pouquinho de comida, porque ele estava com fome. A pobre mulher se compadece de João e o convida para entrar. Serve-lhe um banquete maravilhoso, cheio de comida, cheio de coisas. Serve-lhe galinhas assadas, frangos. João comeu até fartar. Ele comeu como um desesperado, como nunca havia comido antes. Só que enquanto João comia, ele começou a ouvir passos que estremecia todo aquele castelo, que estremecia todo aquele lugar. João começou a ouvir passos. Aquela mulher começou a também ouvir aqueles passos e se desesperou e disse: se esconda, rápido, se esconda, é o meu marido, e se ele estiver aqui, ele vai comer você inteiro, com osso e tudo. Aquela giganta pega João e o conduz até o forno e ali o esconde. Mal teve tempo de esconder João, o gigante aparece furioso
Estou sentindo cheiro de carne. 1, 2, 3. Apareça de uma vez. Onde está o abelhudo? Para que eu coma com carne e tudo. Antes que o gigante começasse a procurar por cada pedacinho, por cada lugar daquela cozinha, a giganta começa a servir a janta, começa a encher a mesa de janta para aquele gigante que era esfomeado, e comia e comia. O gigante começou então a comer, a se fartar, que nem um animal, que nem um bruto. Quando ele terminou de comer, ele então olha para sua esposa e diz: mulher, traga-me os meus sacos de dinheiro. A giganta prontamente sai e então ela retorna com 2 sacos de dinheiro. O gigante pega, joga o dinheiro ali na mesa e começa a contar as muitas moedas de ouro. João, que estava espiando por uma fresta do forno, começou a ficar fascinado, porque todo aquele ouro poderia tirar ele e sua mãe da pobreza. Quando o gigante se cansou de contar tanto dinheiro, ele então recosta na cadeira e vai puxar uma soneca. Mas para que ninguém roubasse o seu dinheiro, ele pega o seu cão de guarda e amarra ali na perna da mesa. E então começa a roncar, roncar, roncar. João, ao perceber que o gigante não iria acordar assim tão cedo, sai do forno de mansinho, chega na perna da mesa e começa a escalar. Mas mal começou a escalar, o cachorro começou a latir desesperado, começou a latir, e João, com medo do gigante acordar e ser descoberto, ele começa a subir na mesa, mas para sua surpresa o gigante tem um sono tão pesado, mas tão pesado, que ele se limitou apenas a dar umas mexidinhas na cadeira e voltou a dormir. Mas para calar o cachorro, João pegou um osso de galinha cheio de carne e jogou para o cachorro. O cachorro então parou, começou a comer, e João pôde então pegar aquele saco de dinheiro. E mais do que depressa, João começou a correr, 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 desesperado para fugir dali antes que o gigante o encontrasse. Quando chegou ao pé de feijão, João desceu rápido, desesperado. Encontrou a sua mãe e entregou os 2 sacos de ouro para ela. E disse para ela toda a aventura que ele passou naquele dia. E que aventura! Com aqueles 2 sacos de ouro, João ficou muito feliz. Ele e sua mãe puderam viver durante muito tempo. Só que o ouro começou a acabar. E quando a última moedinha de ouro acabou, João e sua mãe voltaram à pobreza. João então parou e pensou mais uma vez: já sei, vou voltar para o pé de feijão. João tornou a escalar o pé de feijão. E ele então voltou para o castelo daquele gigante. Escalou novamente e mais uma vez encontrou às portas do castelo aquela gigante. Só que dessa vez, João ele foi disfarçado para que ninguém o reconhecesse, principalmente a mulher do gigante. Quando João a encontrou ali às portas do castelo, aquela mulher olha para ele novamente e diz: o que tu fazes aqui, ó pequeno garoto, sem reconhecer João? Não sabes que esse castelo é de um gigante comedor de gente? Se ele ver aqui você vai morrer, você vai ser comida dele. João então olha para a giganta e pede para que ela o abrigue, que na manhã seguinte ele iria embora. Mas aquela giganta, ela, triste pelo o que aconteceu da última vez, ela olha para João e fala: não posso fazer isso, porque o último que eu abriguei, ele fugiu e me causou muitos problemas. Desde então, o gigante ele está muito raivoso. Mas João, que era muito convincente, insistiu,
insistiu e insistiu, até que ela permitiu que João fosse para lá e passasse mais uma noite. Enquanto João se servia mais uma vez naquele enorme banquete maravilhoso, delicioso, mais uma vez o gigante aparece, furioso, desesperado, querendo comer. Mais uma vez a giganta esconde João atrás do armário para que ele não fosse encontrado pelo gigante. Mas o gigante, assim que chegou, 1, 2, 3, apareça de uma vez! Onde está o abelhudo? Para que eu coma com osso e tudo. Antes que ele começasse a procurar por cada esquininha da casa, a esposa do gigante começou a lhe servir o banquete, galinhas, frangos, bebidas, tudo. E ele começou a comer desesperado, ávido, como se nunca tivesse comido. Aquele comilão comia. E quando estava farto, quando terminou de comer, ele olha para a esposa e mais uma vez lhe pede: amor, traga-me, por favor, a minha galinha. João, que estava ali escondido, quando viu a esposa trazer aquela galinha, o gigante olha para a galinha e diz: bote. E a galinha obedeceu e botou um ovo. Mas não era um ovo comum. Era um ovo de ouro, grande, maciço, pesado, brilhante, reluzente. João ficou encantado quando o gigante disse mais uma vez: bote. E a galinha obedeceu e botou mais uma vez. E ela ia botando, cada vez que ele falava, ela ia botando e botando mais ovos, até que a mesa ficou repleta. E mais uma vez, o gigante, cansado, foi dormir. Mas dessa vez, ele não deixou o cachorro de guarda. João, então, saiu de seu esconderijo e foi atrás da galinha. Subiu na mesa, a pegou e mais uma vez, saiu. O gigante nem percebeu. João chegou em sua casa, contou para a mãe mais uma vez as suas aventuras. A mãe ficou desesperada com João, ficou preocupada e pediu que ele não fosse novamente àquele castelo, pois poderia ser que ele não tivesse tanta sorte como dessas duas últimas vezes. João resolveu obedecer. Por hora, a galinha começou a botar ovos. E dessa vez a família estava indo muito bem. Porque toda vez que ele falava bote, a galinha botava um ovo e botava outro ovo e botava. E agora os ovos valiam muito. Eles ficariam ricos facilmente. 3 anos depois, João sentiu uma vontade de subir novamente ao pé de feijão. Só que dessa vez, ele resolveu não falar para a mãe, porque se ele falasse, ela com certeza não iria deixar. Então ele esperou o anoitecer, quando a mãe estaria dormindo, despreparada. João subiu do pé de feijão, percorreu todo o caminho e mais uma vez, às portas do castelo, João encontrou a gigante. E mais uma vez, João subiu disfarçado para que ela não o reconhecesse. Assim que chegou ao castelo do gigante, a mulher olhou para João e disse: o que fazes aqui? Não sabes que este castelo é de um gigante comedor de carne? João, ele então, fingindo estar cansado, olha para a giganta e pede para que ela o abrigue ali só aquela noite, porque ele já estava cansado e com fome. E como João ele era muito convincente, mesmo que a giganta tivesse insistido para que ele fosse embora, ela permitiu que João ficasse ali só aquela noite. João, então,
é servido mais uma vez. Ah, como João estava feliz. João, quando eu estava ali se banqueteando com todas aquelas regalias, aquelas comidas maravilhosas, João então ouve mais uma vez os passos pesados do gigante. Entrou de pronto na cozinha. A esposa do gigante então toma João e coloca-o dentro de um caldeirão e tampa para que o gigante não o encontrasse. João fica ali olhando, mas o gigante dessa vez ignora os pedidos da esposa de ir jantar e começa a procurar por cada canto daquela cozinha. Começa a procurar porque ele começou a sentir o cheiro de carne. 1, 2, 3. Apareça de uma vez. Onde está o abelhudo para que eu coma com osso e tudo? Quando o gigante estava perto do caldeirão, pronto para destampar, certamente ele sente uma enorme fome, senta-se à mesa e resolve comer. Até que, quando estava farto, ele chama a esposa e ordena que ela trouxesse a harpa. Então ela trouxe aquela harpa, uma harpa de ouro, uma harpa mágica. Uma harpa que tocava sozinha uma bela melodia. O gigante então se recosta e começa a cair no chão. João, ao ver que o gigante estava dormindo, sai do caldeirão e vai até a harpa. Assim que João pega aquela harpa, que não gostava de ser tocada, ela começa a gritar: socorro! Socorro! O gigante, que não estava com sono assim tão pesado, então acorda e, ao ver João ali, ele então se levanta e fala: então é você o ladrão, agora será o seu fim, vou comê-lo com osso e tudo. Mas antes que o gigante conseguisse alcançar João pega a harpa que continuava a gritar por socorro, e João começa a correr. E corre, e corria desesperado, e cada vez mais e mais desesperado, e cada vez mais desesperado. João então olha para trás para ver a que distância estava o gigante, mas para sua surpresa, o gigante, que já estava muito grande e com certeza já estava muito velho, não estava atrás de João. João então continua o seu caminho e chega até o pé de Sejum e começa a descer desesperado. Ele olhou e quando ele olha para cima para ver, o gigante já estava também descendo junto com ele. João começou a descer desesperado, mas o gigante, que era muito grande, conseguia descer um pouquinho mais rápido que João. Então, quando João já estava à vista de sua casa, ele começa a gritar pela sua mãe e chama para que ela trouxesse um machado. Quando ela estava ali ao pé do feijão, ela olhou para cima e viu João descendo. E acima de João, ela viu aquele enorme gigante que descia desesperado. Ela parada ali, paralisada, estática, sem saber o que fazer. João então desce mais do que depressa, toma o machado da mão de sua mãe e com muitas machadadas destrói o pé de feijão. E o gigante, que estava ali em cima ainda, despenca. E ao cair no chão, faz uma enorme cratera, que com os anos começou a ser coberta, mas o gigante morreu na hora. João aprendeu uma valiosa lição. Aprendeu que muitas vezes, nem tudo que se é feito, nós sairemos ilesos. Depois de muitos anos, João se casou com uma bela princesa. Uma mulher linda. João viveu muito rico, com a galinha dos ovos de ouro, aquela harpa mágica e encantada. Sua família nunca mais viveu pobre. Muitas vezes, entrar em lugares perigosos para roubar coisas que não é sua, às vezes pode deixar sequelas. João conseguiu sair vivo, mas conheci muita gente que, ao tentar fazer algumas coisinhas que julgou ser heróicas, não saiu tão ileso assim. Talvez você deva repensar
quantas coisas que você faz, que você julga ser heróica, mas não são heróicas. Ah, o pé de feijão morreu. Como não havia mais feijões mágicos, então nunca mais nos instigou ao castelo do gigante. E a giganta vive sozinha, lá nas nuvens, acima das mais altas nuvens.